próximos 3 anos em que precisamos de cumprir rigorosamente o que está acordado e tivermos um primeiro-ministro ou um governo que anda sempre a arredondar os resultados, a fazer de conta que o resultado é um quando não é, a deliberadamente omitir a situação verdadeira do país e a gerar desconfiança, a senhora acha que o país tem a possibilidade de sair bem deste filme nos próximos anos, porque os portugueses estarão tranquilos? Não teremos uma solução governativa a partir de 5 de junho em que tenha o PS e o PSD no Teremos governo. a situação governativa que os portugueses escolherem. E se os portugueses não escolherem uma solução de um partido que tenha a maioria absoluta, os portugueses é que vão escolher, eu não vou antecipar. E for necessário estabelecer uma coligação, e no caso do PST e o CDS juntos não conseguirem essa coligação, o PST estaria disponível para chamar o PS também ao governo ou não? Essa ideia está não vou responder, não vou responder a essa questão. Percebi que estava fora de causa do seu discurso anterior. Não vou responder a essa questão, porque essa questão terá de ser respondida pelos portugueses. O país não ficará seguramente sem governo se o PSD não tiver a maioria absoluta. Mas ficará com um governo mais fraco e ficará com mais incerteza quanto ao resultado de ter o apoio político necessário para poder responder pelo cumprimento deste acordo. Mas o PSD já definiu claramente a estratégia. Eu acho que não é isso que o país quer. Relativamente ao CDS, porque ficou claro pelas declarações de Miguel Relvas que mesmo que o PSD tenha a maioria absoluta, vai chamar o CDS para o governo. É verdade, nós já dissemos isso. E relativamente ao PS tem ainda algumas reservas. E também dissemos que o faríamos relativamente a outras figuras independentes da sociedade portuguesa, porque o próximo governo, independentemente de poder ter, como eu julgo que é indispensável, uma maioria absoluta do PSD, precisa ter uma estratégia nacional que envolva outros agentes políticos e outras pessoas, outras personalidades independentes da sociedade portuguesa. Mas o CDS tem acusado o PSD de ser inconsistente. Eu acho que o CDS está a fazer o seu próprio caminho, está, como se costuma dizer, a ver se consegue valorizar a sua posição. Acho isso perfeitamente normal. Ainda não se arrependeu de não ter feito uma coligação pré-eleitoral com o CDS? Não, porque isso não é uma questão de calculismo. É uma questão de saber o que é que os portugueses querem escolher. Nós temos projetos que vamos levar ao conhecimento do eleitorado e são eles que vão ter de definir o que é que querem. Já há pouco disse que assumirá as consequências do resultado eleitoral. Se o PST não for o partido mais votado, se for o segundo, o senhor vai demitir-se na noite das eleições? Eu não quero estar aqui a perder tempo à volta de cenarizações dessas. Julgo que fui muito claro naquilo que disse. Eu não estou agarrado ao meu lugar, não quero ser Primeiro-Ministro a qualquer preço. Mas ninguém no PSD quer ganhar mais estas eleições do que eu. Porque numa altura em que o país enfrenta, provavelmente, a última grande oportunidade, nos próximos anos, de inverter esta tendência de empobrecimento, em que tem caído. Portugal tem crescido, nos últimos 10 anos, em média, 0,5%. O que significa que, se não inverter esta situação, os 700 mil desempregados que hoje têm crescerão para perto de 900 milhões muito rapidamente, o que significa uma situação absolutamente desastrosa e caótica. Nós hoje só não temos 15%, 14,5% ou 15% de desemprego, de taxa de desemprego em Portugal, porque temos a maior taxa de imigração dos últimos 90 anos em Portugal. Portanto, ou vamos inverter esta situação rapidamente e as pessoas acham que é importante fazê-lo e escolher um governo que, uma vez por todas, entregue este resultado e lute por ele, ou não temos isso e então o país terá escolhido o seu destino e eu assumirei a minha responsabilidade. É porque eu não fui suficientemente convincente. Mas estou muito determinado a entregar este resultado e não será por falta nem de preparação, nem por não escolher as pessoas com melhor perfil, nem de levar a maior isenção e abertura para o Governo, que a estratégia não será bem sucedida. O senhor mantém a intenção de pedir uma auditoria às contas se chegar ao Governo? Eu nunca enunciei a intenção de pedir uma auditoria. Porque o PSD recorrentemente tem enviado cartas ao Governo, já contamos 5, queixando-se de falta de informação, de falta de transparência. Sim, isso é outra coisa. Mas há falta de transparência. Se não houvesse falta de transparência... Uma auditoria não seria a forma mais eficaz de conseguir obter essa informação? Se não houvesse falta de transparência, nós não teríamos passado os processos de revisão do déficit do ano passado que passámos. O Governo veio dizer que a União Europeia tinha alterado os métodos de contabilização do déficit. Mas não é verdade. A metodologia europeia é a mesma, não sofreu nenhuma alteração. Há uma grande diferença, é que a situação que o Governo informava o exterior sobre Portugal não era a correta.
E por isso nós quisemos dizer, e eu disse-o diretamente ao Primeiro-Ministro, não mandei dizer por ninguém, disse que era preciso ser absolutamente transparente sobre as contas do Estado. E aqui houve duas diferenças. O Governo não está a ser, do seu ponto de vista, já Olha, percebemos. Não, mas houve uma diferença. Portanto, a forma de esclarecer não seria através de uma auditoria? Deixe-me dizer, mas há uma diferença muito grande. É que enquanto o Governo acha que o superior interesse nacional o obriga a ocultar as coisas, de modo de preferência a nunca ninguém perceber que é preciso ajuda e que não há dinheiro, o PSD quis absoluta transparência. Nós não podemos brincar com os salários das pessoas. Mas o senhor acredita que o FMI, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia não dispõem de toda a informação necessária? Minha senhora, todas as instituições externas dispõem da informação que o Estado português fornece. E o Estado português não está a fornecer toda a informação a estas instituições? Eu espero que agora tenha fornecido. E a que não forneceu significa que pode haver medidas, enfim, que se considerem um bocadinho mais duras do que seria necessário para cobrir contingências que não se sabe quais possam ser. Mas acredita mesmo que a Troika se deixa enganar? Eu espero que não. Olha, eu espero que não. E não foi por falta de alerta público do PSD que essa situação terá ocorrido. Portanto, eu espero que não. A auditoria, em qualquer caso, para responder agora a uma outra questão que não pôs, mas podia ter posto, que não tem que ver com a auditoria prévia, porque essa já foi feita, mas com a monitorização de todas as situações daqui para a frente. O memorando de entendimento é muito claro sobre isso. Obriga a fazer o Governo aquilo que nós dissemos ao Governo que era preciso fazer quando negociámos o Orçamento de Estado para 2011. Quando acordámos que haveria um grupo de trabalho que haveria de fazer, não sei se recorda, não só a monitorização, mas toda a reavaliação das parcerias público-privadas para saber quais eram realmente aquelas que fazia sentido prosseguir e quais eram as que não podiam prosseguir. A verdade é que foi difícil convencer o Governo desta matéria e, mesmo assim, passado estes meses todos... não funcionou? Passado estes meses todos, não houve ainda um resultado. E houve um membro do grupo de trabalho que se demitiu dizendo que não recebia, ao cabo de mais de 2 meses e meio, a informação que era necessária da parte do Governo para poder fazer esta avaliação. Ora, esta avaliação vai ter de ser feita daqui para a frente e tem de estar na base da necessidade de parar esta loucura em que temos andado, que é ter um país extremamente endividado e, ao mesmo tempo, estar a procurar criar mais dívida ainda com projetos que não são necessários avançar, pelo menos nesta altura. Estamos a apenas um mês das eleições. Como é que o senhor explica que o PST, que é o maior partido da oposição, ainda não tenha apresentado o seu programa de governo? O PSD vai apresentar o seu programa de governo este domingo. E eu disse com muita antecedência que iríamos apresentar o nosso programa eleitoral durante a primeira semana do mês de maio. E é isso que vamos fazer. Antes, portanto, de se iniciarem os debates entre os líderes políticos, antes de se iniciar a campanha eleitoral, para que toda a gente saiba ao que vamos. Esse programa vai ser apresentado este domingo, será, espero eu, aprovado na Comissão Política Nacional e no Conselho Nacional e depois apresentado publicamente. Ultimamente têm surgido algumas ideias um pouco soltas e algumas até contraditórias. Uma das que saiu de um dos grupos de trabalho que tem apoiado o PST na elaboração do manifesto eleitoral tem a ver com a ideia de que o Estado deve descontar nas reformas futuras dos desempregados aquilo que lhes paga como subsídio de desemprego na atualidade. Esta é uma ideia que o PST, à partida, recusou, mas ficámos sem saber, de facto, qual era a sua opinião sobre ela. O PSD não a vai incluir, essa é uma medida que o PSD não vai incluir no seu programa eleitoral e, portanto, já tem a minha opinião sobre ela. O que não significa que não haja, da parte do PSD, bastante abertura para considerar outras propostas, nomeadamente no âmbito da revisão e da reforma da Segurança Social. Disse-o, de resto, já num programa, creio eu, da TSF, passo a publicidade, que, para futuro, nós poderíamos considerar soluções, como, por exemplo, tem a Espanha, que é a garantia de que o Estado paga uma pensão, ou assegura uma pensão que tem um determinado valor máximo e que, evidentemente, aqueles que fazem os seus descontos farão os seus descontos de acordo com essa pensão. Em Espanha, por exemplo, é de cerca de 2.500 euros, o que significa, portanto, que as pessoas também têm a obrigação de criar outros mecanismos de poupança para garantir a sua pensão no futuro. Mas isso não significa que essa seja uma reforma que se faça de um dia para o outro. Eu, nessa matéria, fui muito claro. Se nós não mexermos ainda no nosso sistema de pensões, chegaremos a uma situação de insustentabilidade. E não é só em Portugal, é em Portugal e na Europa toda. Houve uma reforma, porventura a única grande reforma, que o engenheiro Sócrates fez, não neste governo, mas no seu governo anterior,
que foi a reforma da Segurança Social, que permitiu que houvesse alguma sustentabilidade das pensões por mais anos do que aqueles que se supunha poderem vir a ocorrer. Mas isso depende muito da nossa taxa de crescimento da economia. Se continuarmos como estivemos nestes 10 anos, nós estamos perante um sistema de insustentabilidade para as pensões. E nós não podemos fazer de conta e meter a cabeça na areia como este Governo tem feito. O PSD mantém a intenção de privatizar parcialmente a Caixa Geral de Depósitos? Sim, isso resulta também do memorando de entendimento que nos foi apresentado. O memorando de entendimento é a privatização de um serviço da Caixa, Caixa Seguro. Não é a privatização do capital do banco. Não. O que está no memorando de entendimento, e está no nosso programa eleitoral, e já foi objeto de apresentação minha, é que a Caixa Geral de Depósitos precisa de ver redefinido o seu mandato e precisa de alienar, vender, portanto, privatizar, algumas áreas a que se tem dedicado e que não estão no core, quer dizer, naquilo que é o mandato fundamental que a Caixa deve ter. Nomeadamente na área da saúde, tenho-o dito, isso não está no memorando de entendimento, mas tenho-o dito e reafirmo. Aquilo que tem que ver com toda a área seguradora, que é o que está no memorando de entendimento. Mas apenas, o que está no memorando é apenas a área de Não, está também a alienação de participações industriais que a Caixa tem. Como sabe, a Caixa Geral de Depósitos tem tido participação direta como acionista num conjunto de grupos empresariais e industriais em Portugal, que não estão, portanto, naquilo que é a sua missão principal. E aquilo que o PSD tem defendido é que a Caixa separe estas atividades, venda, privatize, portanto, a área dos seguros, venda aquilo que é negócio da saúde e aquilo que são participações noutras áreas industriais. E que esse valor seja reinvestido na Caixa, de modo a reforçar os capitais, de modo a que seja garantido que mais crédito para as pequenas e médias empresas possa existir nos próximos anos em Portugal. Mas não excluímos, deixe-me dizer, para depois não dizerem que eu não disse tudo, mas não excluímos no futuro a possibilidade de abrir o capital da Caixa, da Casa-Mãe, a pequenos acionistas e, portanto, levar à Bolsa a Caixa Geral de Depósitos. Não num modelo de privatização total, mas de privatização muito parcial, mas não o estamos a encarar se o PSD ganhar as eleições no próximo mandato? Ou após isso? Isto é, será nos próximos 4 anos? Não estamos a considerar isto para já nos próximos 4 anos, na medida em que nos primeiros 3 nós precisamos nos concentrar em absoluto, quer na estabilização financeira, quer em pôr a economia a crescer. Se nós não conseguirmos ser bem-sucedidos... de pôr a economia a crescer, que é o grande desafio que Portugal enfrenta, o que é que o programa do PSD vai trazer de novidades sobre isso? O que é que nos pode adiantar? Vai, em primeiro lugar, chamar a atenção, enfim, depois verão com detalhe, mas vai, em primeiro lugar, chamar a atenção para a necessidade de o Estado não desviar tantos recursos financeiros como hoje desvia. O que significa, portanto, levar a efeito um amplo programa de privatizações no setor empresarial do Estado e de execução de um programa de austeridade dentro do Estado. Quer dizer, o Estado não pode gastar tanto dinheiro como tem gasto. As privatizações aqui a luto são as que estão previstas neste memorando, da TAP, da EDP e da REN. Também. Mas mais do não que isso, excluímos alargá-las a outras áreas. A que outras empresas? A outras utilities e nas águas de Portugal? A outras utilities, nomeadamente Águas de Portugal. Mas em modelos que serão devidamente definidos e explicitados. Em segundo lugar, nós precisamos de uma sociedade com menos batota. Significa isso que precisamos de mais e melhor regulação e concorrência, que não temos. Há setores protegidos da economia nacional que impõem rendas demasiado elevadas à generalidade dos portugueses e, portanto, que fazem concorrência desleal, sobretudo às pequenas e médias empresas, e custos muito elevados para todas aquelas empresas que estão na exportação. Portanto, nós precisamos, rapidamente, de reformar a regulação em Portugal e de garantir melhor a concorrência. Em terceiro lugar, precisamos concretizar, e isso está no memorando de entendimento também, é comum àquilo que nós temos dito, precisamos de ter uma reforma mais corajosa na área laboral e na área do mercado de arrendamento. Mais do que aquela que está prevista? O Governo, não, muito em linha com aquilo que está previsto. No sentido de facilitar os despedimentos individuais? No sentido de tornar mais claro, nós não usamos a palavra liberalizar, nunca usamos. Apesar dela estar no memorando de entendimento. Liberalizar as condições para o despedimento individual. Isso que acaba de dizer, liberalizar quer dizer o quê?